paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Estamos aqui numa sequência, de 4 estudos do 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. E hoje estamos com a terceira parte da série de estudo. E o tema é: E dará uma ordem. E dará uma ordem? Quem dará uma ordem? A quem será dada essa ordem? Para que será dada essa ordem? Para quem será dada essa ordem? Você quer saber? Fique comigo até o final, porque tem muita coisa boa hoje para nós, para que Deus esteja edificando a sua fé e aumentando a sua esperança. Amém? Antes de começarmos a mensagem, vou te pedir para você inscrever no canal, deixar o seu like, tocar o sininho para que todas as vezes subir um vídeo você seja notificado e compartilhe para que muitas pessoas sejam abençoadas através da palavra do Senhor. Amém? Então, sem muita delonga, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Apenas o versículo 16 para a nossa meditação. Primeiro vou estar lendo na revista corrigida, tá? Depois nós vamos ler na revista atualizada, onde eu quero meditar sobre ela. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Na revista atualizada, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A sua palavra já é uma autoridade sobre os céus e a terra. Tudo que o Senhor fez, Ele fez através da palavra. Podemos ver lá no primeiro capítulo de Gênesis, tudo que Ele ia fazer, haja. E essa palavra é o próprio Senhor Jesus, que é o verbo de Deus, o logo de Deus, e tudo que ia fazer, Deus dava a palavra, abria a boca, soltava a voz, e a palavra realizava tudo que nós temos hoje. O céu, a terra, e essa ordem é da palavra de Deus. Deus vai dar uma palavra. Essa palavra ordem que Deus vai dar é uma palavra no original, é uma ordem vinda do mais alto patamar do exército. Então o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, dará uma ordem. E para que Ele vai dar essa ordem? O general dos generais dará uma ordem no mesmo sentido que Jesus fez. Uma ordem que Jesus deu quando Jesus foi visitar Marta e Maria, quando Lázaro havia morrido. E então Jesus chega ali na casa de Marta e Maria e pede para ir lá ver o túmulo. E elas: não, Jesus cheira mal, já tem 4 dias que ele morreu. E Jesus vai até então ali a sepultura de Lázaro, onde havia uma pedra, e ele pede para tirar aquela pedra. E na arqueologia diz que onde Lázaro estava sepultado tinha 40 metros de profundidade, da entrada até onde o corpo dele estava. E Jesus pede para tirar a pedra. E quando Jesus pede para tirar a pedra, eles tiram a pedra e ele grita, ele dá uma ordem. E uma ordem alta, com a autoridade que só ele tem. E ele diz: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu para fora. Lázaro estava lá no seio de Abraão, esperando o dia de ir para o paraíso, E o corpo de Lázaro estava dormindo na sepultura. E quando Jesus dá aquela ordem: Lázaro, saia para fora. Lázaro, lá onde ele estava, onde a alma dele estava, lá no seio de Abraão, ele ouviu a voz de Jesus. E o seu corpo
também ouviu a voz de Jesus. Então, quando Jesus chama Lázaro, ele reencarna, né? Ele entra de novo no corpo e o corpo recebe vida, porque Jesus é vida, e Lázaro, então, ele sai para fora todo atado. Se ele veio flutuando, se ele veio andando, não sabemos, mas ele ouviu essa ordem. Essa ordem será dada, aleluia, quando acontecer o arrebatamento. Não importa onde esteja o corpo de quem já morreu, não importa se foi cremado, se foi queimado, se foi jogado dentro do mar, não importa a situação, a deterioração que esteja esse corpo. Ele está dormindo, mas a alma já está viva, está no paraíso com Jesus. E quando Deus der essa ordem, aleluia, aquele que está em Cristo Jesus, ele vai ouvir a voz, ele vai ouvir essa ordem, e então ele vai, onde tiver o corpo, esse corpo vai ressurgir um novo corpo, um corpo espiritual, e a alma vai entrar nesse corpo espiritual e vai encontrar com Jesus nas nuvens. Será uma ordem que o Senhor vai dar, aleluia, para todos que dormem em Cristo Jesus. E aqueles que estão vivos ouvirá essa voz, ouvirá essa ordem, e no piscar de olhos será transformado, terá o seu corpo transformado em glória e encontrará com Jesus nos ares. E então fechará a porta da graça. Quando é que a porta da graça foi aberta? A porta da graça foi aberta quando Jesus morreu e ressuscitou. O tempo da graça começou quando a 70ª semana de Daniel parou. 490 anos depois da profecia que Deus deu a Daniel, parou, e foi como se fosse um parênteses que Deus abriu para os gentios, o tempo dos gentios, o tempo da graça, do amor e da misericórdia de Deus para com toda a humanidade, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Mas quando houver o arrebatamento, quando Deus enviar essa ordem, abalará o céu, abalará a terra, porque milhões e milhões de pessoas ouvirão essa ordem do Senhor. Saia para fora, venha encontrar com o seu Deus, com o seu Senhor, com o seu Salvador. E então a porta da graça se fecha. E quando a porta da graça se fechar, não tem como ninguém mais entrar. É como lá na Arca de Noé. Depois que Deus fechou a porta da Arca de Noé, ninguém mais entrou. A família de Noé que estava lá dentro da arca permaneceu lá dentro. Mas quem estava do lado de fora, continuou do lado de fora. Não teve salvação. Mas pela misericórdia de Deus, Deus então dará um tempo para que muitas pessoas ainda venham, através da perseguição, através de tudo que vai acontecer. E a 70ª semana de Daniel vai começar justamente depois do arrebatamento. Será um curto tempo, vai ter uma pouca duração, vai ser apenas 7 anos. Um tempo e outro tempo e a metade de outro tempo. Então será apenas 7 anos diante de tudo que vai acontecer. Deus enviará o seu juízo sobre a humanidade, que nunca quis Deus, e a correção sobre Israel. Nesse tempo, então, na segunda metade dos 3 anos e meio, Deus enviará Miguel, o arcanjo Miguel, e dará ordem ao arcanjo Miguel. Estará ali para proteger o povo do Senhor Jesus, que estará sofrendo as perseguições do anticristo, porque não acreditaram em Jesus. E quando os olhos se abrirem, quando as escamas caírem, já é praticamente tarde demais. Mas então Deus dará uma ordem para Miguel guardar o seu povo. Durante a grande tribulação, Deus vai selar 144 mil judeus de toda parte do mundo para que eles possam estar pregando, a salvação em Deus.
porque Jesus já arrebatou a igreja. E também terá 2 testemunhas em Jerusalém, até a metade dos 7 anos. As 2 testemunhas estarão pregando, estarão anunciando que Jesus Cristo era o Senhor, e estará anunciando o juízo de Deus sobre a terra. Muitos dizem que Elias e Moisés, né, porque foram eles que apareceram ali no Monte da Transfiguração com Jesus. Mas praticamente, né, todos estudiosos, teólogos, acreditam que realmente sejam eles. Vão mandar fogo do céu, vão fazer proezas na terra para que as pessoas possam acreditar que Deus os enviou. Mas quando fizer os 3 anos e meio, então Deus vai os arrebatar novamente. Mas vai enviar Miguel, o arcanjo Miguel, aquele arcanjo Miguel, né, que guardou o corpo de Moisés, aquele arcanjo Miguel que também lutou contra o anjo da Pérsia para guardar, para mandar resposta, né, para Daniel. O arcanjo Miguel, então, ele terá uma ordem de proteger o povo de Deus durante os 3 anos e meio. Vamos ver, então, Daniel, capítulo 12. Para que, em favor do povo de Israel, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então aqui esse texto é praticamente para o povo de Israel, para o povo de Daniel, né, para a nação de Israel. Muitos ouvirão, muitos crerão, mas a maioria não vai se importar, né? Então o versículo de Jesus diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Então nem todos aqueles que acreditaram, né, nem todos aqueles que creram em Deus será salvo, porque não recebeu o Messias, rejeitaram o verdadeiro Messias. E aquele tempo a igreja não estará mais aqui. Aquele tempo é especificamente para o povo de Israel, que Deus estará tratando com eles, mas haverá no meio do povo o remanescente. E é para esse remanescente que Gabriel ouvirá a voz de ordem para guardar os remanescentes do Senhor sobre a terra. Porque são esses remanescentes que vão entrar, né, para o milênio com Jesus. São esses remanescentes. Muitas pessoas que não são, né, israelitas, também que não receberam a marca da besta, vão também entrar para o milênio, né, onde Jesus estará reinando os 1000 anos, né, sobre o reino de Jesus. Mas o povo de Israel terá uma proteção, será levado, né, para um monte, será levado para lugares onde será protegido pelo arcanjo Miguel. Amém? Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 33 a 38, diz exatamente isso que acabei de dizer, né? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei nas terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim estarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e saberei que eu sou o Senhor.
Deus vai trazer a correção para Israel. E desses poucos serão os remanescentes. Desses poucos vão entrar para o milênio. Os 144 mil e os remanescentes de Israel, que vão ser reinados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ali vai estar cumprindo a palavra do Senhor quando ele diz: e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluias. Mas isso não está muito longe de acontecer, não. Tá? A qualquer momento podemos ouvir a ordem do Senhor: saia para fora. E você está preparado para ouvir essa voz? Jesus disse em sua palavra que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Então quem vai ouvir essa voz, essa ordem do Senhor Jesus, no dia do arrebatamento, serão apenas as ovelhas de Jesus. E você já é uma ovelha de Jesus? Você tem certeza de que quando vier a ordem para que nós sejamos arrebatados, saia para fora, sermos transformados os que estiverem vivos, você vai ouvir essa voz? Essa voz soará um dia e não vai demorar. Jesus está às portas. Então te convido a você entregar sua vida para o Senhor Jesus, a passar a ser uma ovelha de Jesus, a ouvir a voz do Senhor Jesus através da sua palavra, estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, negar a si mesmo, negar a sua carne, negar o mundo, porque não tem como amar a Deus e amar o mundo. Não tem como amar a dois senhores. Não tem como amar a Deus e amar a riqueza. Então você tem que abrir mão de alguma coisa. Mas eu sempre digo, se você quer ser alguma coisa, ter alguma coisa, você tem que renunciar. Se você quer fazer medicina, você tem que renunciar aos seus finais de semana, estudar o dia inteiro. Se você quer ser bem sucedido no que você faz, você tem que negar muita coisa. Tem que abrir mão de muita coisa. Para ir para o céu também é assim. Jesus diz que aquele que não negar pai, mãe, irmão, mãe, filho, não é digno dele. Então, nega agora, para que você não passe pela tribulação e muito menos pela grande tribulação. Não vai ser fácil o juízo que virá sobre a terra. O tempo de conserto é hoje. O tempo de entregar sua vida para Jesus é hoje, porque uma ordem será dada. E eu quero ver você lá no céu conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha sido edificado com essa palavra. E teremos a quarta parte, será ao soar a última trombeta. Então fique conosco, fica ligadinho para que você não perca nenhuma dessas partes. Amém? Deus te abençoe poderosamente.